Texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando você isola um texto da Bíblia, você faz uma doutrina. A Bíblia é um livro que você tem que ler o texto e os contextos para você então firmar uma doutrina. Mas por que o senhor está falando isso? É que se na Bíblia tivesse apenas João 8,32, eu diria que a verdade de Jesus é uma verdade dentro de tantas verdades, como a verdade de Freud, de Lacan, de Erich Fromm e dos outros que você falou aí. Mas só que existe um outro versículo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única verdade absoluta que muda a vida do homem é Jesus Cristo. Todas as outras verdades são relativas. Jesus é a verdade absoluta que muda radicalmente a sua vida para melhor. O que a presença de Jesus faz na nossa vida, você nunca mais será o mesmo. Não tem psicologia, não tem sociologia, não tem neurociência, não tem psiquiatria, não tem psicanálise para explicar. Quando uma pessoa entrega realmente a sua vida a Cristo e reconhece que Ele é Senhor, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, não é alguma coisa, tudo, não é parte, tudo se fez novo. É algo sobrenatural. Volto a dizer, não é o pastor, não é a igreja, é Jesus. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Ele, Ele transforma radicalmente, totalmente a vida de uma pessoa. Não há explicação no natural, é sobrenatural. Como é que pode? Esse camarada, eu conhecia ele 20 anos, esse cara numa vida doida e maluca, hoje é um homem sério. Esse camarada, eu conheço há 30 anos, esse cara em cada bairro tem uma mulher, e agora é fiel à mulher, não dá para entender. Esse cara aí tomava da número 1 a 51, e agora só bebe água e suco, não dá para entender. Esse cara aí parecia uma chaminé, ele fumava 4, 5 carteiras de cigarro, largou tudo isso. É o pastor? É a igreja? É a presença de Jesus. É a presença de Jesus. A presença de Jesus transforma o homem e você nunca mais vai ser o mesmo. Se você crê hoje no que eu estou te falando, se você entregar a sua vida a Cristo, Ele vai manifestar o seu poder na sua vida. Ele vai transformar você, Ele vai quebrar cadeias, Ele vai libertar você. Eu já contei aqui, vou repetir. Quando eu estava na universidade, eu tinha um professor que gostava de colocar uma frase no quadro e a aula dele basear toda naquela frase. Ele sabia que eu era pastor, e aí ele colocou João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou: e aí, pastor, tá certo? Eu falei: depende do que você vai falar. Por quê? Fala, que depois eu te explico. E aí então, eu já tinha uma ideia do que ele ia falar. Ele começou a falar das teorias humanistas, né? A verdade de Lacan, de Erich Fromm, de Freud. Ele começou a dissecar a verdade desse, que é isso, a verdade disso, que é isso, a verdade disso, que é isso. Aí quando ele, depois de falar de umas quatro escolas do comportamento humano, eu levantei minha mão. Ele falou: o que é, pastor? Eu disse: olha, você para herege está completo. Ele falou: por quê? Porque existe um princípio na teologia: o texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando você isola um texto da Bíblia, você faz uma doutrina. A Bíblia é um livro que você tem que ler o texto e os contextos para você então firmar uma doutrina. Mas por que o senhor está falando isso? É que se na Bíblia tivesse apenas João 8,32, eu diria
que a verdade de Jesus é uma verdade dentro de tantas verdades, como a verdade de Freud, de Lacan, de Erich Fromm e dos outros que você falou aí. Mas só que existe um outro versículo, e aí você não pode incluir Lacan, não pode incluir Freud, não pode incluir Erich Fromm, que é o versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única verdade absoluta que muda a vida do homem é Jesus Cristo. Todas as outras verdades são relativas. Jesus é a verdade absoluta que muda radicalmente a sua vida para melhor. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor.